A paz do Senhor, meus queridos e queridos irmãos. Hoje começamos mais um vídeo no canal, cujo tema é o joio e o trigo. O que significa o trigo e o joio? Hoje daremos uma explicação semelhante a vocês, o que significa isso de fato. Amém? E para que nós começamos a falar sobre o trigo e o joio, vamos começar praticamente do início. E era certamente um dia onde Jesus se assentou na beira do mar da Galileia. E naquele dia uma grande multidão se reuniram perto dele. E então ele subiu no barco enquanto a multidão ficava em pé na praia, escutando os seus ensinamentos. E naquele dia, Jesus ele não só falou sobre o joio e o trigo, mas sim ele falou várias outras parábolas. Uma semelhante ao joio e o trigo era a parábola do semeador. Ambas tinham a mesma benignificação, digamos assim, né? Era semelhante à agricultura, era semelhante ao agricultor. É semelhante ao semeador. Então vamos ler aqui a parábola do joio e do trigo. E vamos dar profundidade na palavra. E essa mensagem ela se encontra em Mateus capítulo 13, versículo começa pelo 24 e em diante. E no verso 24, propôs-lhe uma parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia as boas sementes no campo. Mas dormindo o homem, veio um inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E enquanto a erva cresceu, frutificou, e apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem tão joio? E ele lhe disse: um homem inimigo quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhe disse: não, para que colha o joio e não arrancais também o trigo com ele, e deixais crescer ambos juntos, até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifadores: colhei primeiro o joio, e otai em um molho para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém? E o significativo dessa parábola também revela que no fim dos tempos, o Filho do Homem separará através dos seus anjos os bons dos maus. Nesse dia, os ímpios serão tirados do meio dos redimidos, e os filhos do maligno serão perfeitamente lançados num fogo ardente, onde haverá pranto e ranger de dentes. E em Mateus 13, no versículo 37, que fala sobre a explicação do joio e do trigo, fala mais ou menos assim: e então, tendo despedido da multidão, foi Jesus para casa, e chegaram-se lá aos pés dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos as parábolas do joio e do campo. Então ele respondendo disse-lhe: os que semeia as boas sementes é filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifadores são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumição deste mundo. E mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão dos seus reinos todos os que causam escândalo e os que cometem iniquidade, e lança-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. E então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. A principal lição que devemos tomar da parábola do joio e do trigo diz a respeito da paciência e deixar que o joio cresça no meio do trigo, e falar exatamente disso, mas ao contrário do que alguns pensam, esta não é uma ordem para que o pecado seja tolerado no meio da igreja. O joio está misturado no meio do trigo. O Satanás se empenha em falsificar as mensagens do Evangelho, de modo que seus representantes se misturam no meio dos verdadeiros povo de Deus. É interessante notar que o joio não foi semeado em uma lavoura vizinha, de onde o trigo foi semeado. O joio semeado pelo inimigo está no meio da igreja visual. O joio, ele buscará lá entrelaçar suas raízes, com o intuito de fazer com que os verdadeiros crentes tropeçam em seus enganos. Portanto, aqueles que pregam falsos evangelhos
se aparece com trigo, mas na realidade são ervas daninhas. Eles jamais poderão ser genuínos embaixadores do reino, pois são agentes de Satanás. Amém, meus queridos irmãos e irmãs. E a diferença do joio e do trigo: um dá fruto e o outro não dá fruto. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó, aí vocês, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum, vendo? só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. E é com esse pequeno vídeo onde dois agricultores mostram a diferença entre o joio e o trigo. Um dá fruto e o outro não dá fruto. E agora encerramos o nosso vídeo. Agradecemos a todos que assistiram o vídeo até aqui. Quem puder compartilhar para o seu irmão, irmã, aos seus parentes e amigos, fique à vontade. Que a palavra de Deus te comova profundamente. Amém.